Lucas 15, a partir do 11. Aleluia. Geladinho. Diz assim, gente. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caído em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correndo para o seu filho, e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi. Jesus amado, pode ir. Gente, dá para levantar e ir embora, é só orar, só ler isso aqui. É muito lindo, é muito lindo. É um dos textos mais lindos da Bíblia, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, é um dos textos assim que a cristandade mais conhece, que tem tanta música que canta sobre, e não é à toa, porque é uma passagem que retrata muito o caráter de Deus e quem Deus é. Porque Jesus, nessa situação, ele estava sendo acusado, se a gente for voltar alguns versículos antes, ele estava sendo acusado pelos fariseus da época de sentar e comer com pecadores. O texto diz que todos os publicanos estavam o ouvindo e os fariseus criticando. 2 grupos de pessoas que a Bíblia usa para relatar de uma forma assim bem incisiva. Primeiro, os fariseus. Os fariseus eram pessoas que Jesus não gostava pela sua religiosidade, pelo seu legalismo, pelas suas aparências que enganava, pelos seus fardos que colocavam sobre as pessoas, pela situação que eles colocavam diante das pessoas, que impediam que as pessoas fossem salvas, e elas também não estavam sendo salvas, impedia que os outros iam ser salvos. E do outro lado tinha os publicanos, uma representação de pecado muito forte. Porque Israel naquela época
há pouco mais de 2000 anos atrás, vivia sobre o tacão, sobre o jugo, sobre o crivo de Roma. Cobrava impostos e tudo mais. E o que acontecia? O povo de Israel naquela época sabia que eles estavam sobre um jugo de Deus. Deus já tinha avisado. Como aconteceu no exílio babilônico, Deus estava subjugando Israel, deixando que outra nação, cobrasse impostos e estivesse ali dominando sobre Israel. Então, já existia essa situação. Agora você pensa, da sua família, do seu povo, trabalhar para o seu maior inimigo. Eram os publicanos. Os publicanos eram os cobradores de impostos. Então, ou seja, era da sua casa que estava te traindo. Olha que grupo que estava ouvindo Jesus. E Jesus começa a contar uma parábola. E Jesus sempre usava as parábolas para poder explicar coisas celestiais, difíceis de entender, para trazer para o nosso contexto da época. Então, às vezes, a gente vê algumas críticas sobre alguns modelos de pregações, quando o pastor usa alguns exemplos, e, na verdade, quem começou isso não foi nós pastores, quem começou com essa ideia foi o próprio Jesus, usando elementos do seu cotidiano, da sua época, da sua cultura, para explicar coisas celestiais. E Jesus, a partir disso aí, conta 3 parábolas. Essa parábola que a gente leu é a terceira de uma sequência de 3. Nas 2 primeiras parábolas, Jesus mostra um Deus amoroso que vai atrás da ovelha, que vai atrás da dracma. Um pastor de ovelha que deixa 99 só para me encontrar, não posso comprá-lo. Então, assim, nas 2 primeiras, na segunda, a dracma, uma mulher que cuidadosamente varre a sua casa, caçando a dracma perdida. E nas 2 parábolas ele se alegra quando encontra a ovelha perdida e quando encontra a dracma. E ele fala sobre arrependimento. Mas na terceira parábola que nós lemos, Jesus explica que o pai agora não vai atrás, espera o filho voltar. Nas 2 primeiras, ele vai de encontro. Na terceira, ele aguarda o filho voltar. E nessa parábola há algo interessante, porque a gente sempre, na verdade, em todas as nossas Bíblias, é escrito a parábola do filho perdido, a parábola do filho pródigo, mas essa é uma parábola que fala muito mais do pai do que do filho. Na verdade, o protagonista da história é o pai, e não o filho. E o filho mais velho também tem uma grande parte nessa história. Ele é um personagem muito importante, e a gente vai entender mais para frente. E a gente precisa entender uma coisa, quando a gente sempre lê a Bíblia, a gente precisa fazer o exercício. Quem somos nós na história que estamos lendo? Tem 3 personagens aqui na parábola que a gente leu, 2 filhos e um pai. Nós não somos Deus na história. Então, nós é um dos 2 filhos. Ixi, revelação assim, do alto. Ou seja, ou você é um filho, ou você é outro, ou você é um pouquinho dos 2. Nessa história, só o pai é bom. A gente fica, não, o filho. Os 2 filhos são o vilão da história. Quem é bom ali é o pai. Porque no versículo 20 diz assim, a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda de longe, seu pai o viu. Esse texto, eu só não estou chorando aqui, que eu já cansei de chorar com esse texto, lendo essa parte. Seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho. Ele estava esperando ele. Ele estava esperando ele à distância. Então, mostra um Deus cheio de graça, um Deus cheio de amor, um Deus cheio de favor do céu. Como Paulo diz em Romanos, mas Deus demonstra o seu amor por nós, quando Cristo morreu, quando ainda éramos pecadores. Então, fala de um amor, de um Deus que ama muito. Por mais que a gente pregue sobre a ira de Deus, e a ira de Deus de uma forma muito incompreensível da nossa parte, que a gente muitas das vezes não consegue encaixar essas peças do quebra-cabeça, mas até na ira de Deus existe o amor de Deus ali, em tudo que Deus faz, porque Ele é amor. Deus não faz coisas amorosas, não ama de vez em quando, Ele é amor. Então, quando na sua ira, até no juízo de Deus, quando Deus condenar aquele que o rejeitou, existe um amor ali.
Ah, mas o Deus de Israel do Antigo Testamento matava. É um Deus de amor do mesmo jeito de hoje. Mas muitas das vezes a gente não consegue entender. A nossa mentalidade, muitas das vezes limitada, nos impede que a gente entenda esse amor do Senhor. E essa parábola é justamente para isso. Porque Jesus estava sendo acusado de sentar com pessoas que não mereciam. E Jesus começa a contar uma parábola para tentar, 3 parábolas para tentar descrever esse amor do nosso Deus pelos seus filhos. Mas existe 2 tipos de comportamento diante de Deus que pode mudar o nosso relacionamento com Ele. O filho mais velho. Vamos acompanhar o versículo 28 e 30. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho que esbanjou os seus bens com as prostitutas, mata um novilho gordo para ele. Mas o filho novo o mais novo que voltou, disse no versículo 21, pai, pequei contra o céu e contra ti. Ou seja, os dois estavam errados. Os dois estavam errados. Um por abandonar a casa, a família, a provisão, a mesa, o pão, o cuidado, o carinho, e o outro para achar que merecia estar. Porque quando nós vamos ler, o filho mais velho enche de ira e fala ao seu pai, fala assim, olha, todos esses anos trabalhei como escravo, nunca desobedeci, mentiroso, e ele está dizendo para Deus o seguinte, ele está dizendo para o pai assim o seguinte, você não é tão justo como você acha que é, eu sou justo, você está sendo injusto, a justiça seria esse padrão aqui, ó, você rejeitá-lo e fazer tudo para mim. Ele começa a ensinar a Deus, fala assim, olha, não, você está errado, quem está certo é eu, deixa eu te ensinar como ser justo, porque ele gastou o dinheiro com as prostitutas, o texto nunca falou que ele gastou com prostitutas, o texto fala que ele gastou irresponsavelmente, pródigo, é o que gasta deliberadamente, mas ele fez uma acusação contra o seu irmão, diz que trabalhou como escravo e nunca desobedeceu, tira Jesus, existe alguém nesse mundo que nunca desobedeceu pai e mãe? Existe? Felipe tem 7 anos de idade. Felipe já me desobedeceu 1.345.000 vezes com 7 anos de idade. Agora esse filho mais velho, ou seja, nós podemos errar em 2 situações, quando nós saímos, mas nós podemos errar quando ficamos. O ataque é sempre para o filho que vai, é sempre o que se desviou dos caminhos de Deus. Mas a gente pode errar quando a gente fica. Quando a gente vai, é muito sofrimento. O texto diz o que esse homem passou. Gastou tudo que tinha, irresponsavelmente veio grande fome sobre aquela região. E ele começou a passar necessidade. E ele foi trabalhar com os porcos. Então, assim, quando Jesus introduz esse elemento porcos, é para, no contexto da época judaica, de repente não salta aos nossos olhos, mas para o contexto judaico, na época que estava lendo aquilo, era um animal impuro, a qual ele não consumia. Então, era um trabalho extremamente indigno, totalmente insalubre. Ele teve vontade de comer a lavagem do porco e não ter. O texto não diz que ele queria comer, mas não comeu porque ficou com nojinho. Ele queria, só que não tinha para ele. Ele não podia comer. Ele teve vontade de comer da lavagem do porco, mas não tinha. Olha a situação degradante desse menino. Gastou tudo irresponsavelmente, veio uma grande fome sobre a região, né? Foi pegado desprevenido ali, não economizou, não gastou, mas quando o significado da palavra pródigo, gastar deliberadamente, irresponsável. Então quem vai sofre muito. Sofre a distância do pai. O texto fala que ele lembra do pai, ele lembra da sua casa, ou seja,
para os que vão, é muito sofrimento. E eu quero dizer para você que desde quando eu entrei na igreja, desde quando eu aceitei Jesus e começo a frequentar cultos e comecei, Deus despertou dentro de mim a observação, de começar a observar comportamentos de pessoas dentro da igreja, que se desviam, que voltam, que ficam, e aquele exercício de tentar entender o coração, tentar decifrar, discernir o que as pessoas estão pensando. E muitas das vezes eu ouvi isso aqui no contexto assim, desviou, parou de vir no culto. Mas não é essa a ideia, gente, no nosso contexto de hoje. Você pode ser muito bem, estar longe do Pai, vindo no culto. O culto não garante. O culto não é a casa do Pai na parábola, não é. O culto não é. Então, assim, é sofrimento para quem está longe. E quem está longe, o que eu estou querendo dizer no final das contas, quem está longe pode estar aqui no culto hoje. Então é isso que eu estou querendo dizer. E é sofrimento para quem fica. Que você pode cometer o erro de achar que merece, ou você tem o direito de questionar a justiça de Deus. A justiça de Deus. A questão é, o filho desfruta do amor do pai, da salvação. Por quê? O filho mais novo, ele desfruta. O anel, as vestes significava pertencer à família. Ele pertence à autoridade, ele pertence às suas vestes, santidade. Ele foi santificado. Toda vez que a Bíblia fala de vestes, está falando sobre santificação. Ele agora faz parte da família. Quando você aceita Jesus Cristo, a mesma coisa. Você faz parte do corpo de Cristo, você é santificado e agora ele faz parte da família agora. E ele começa a desfrutar. Mas como ele começa a desfrutar? Quando ele cai em si, o versículo 17. Caindo em si, ele disse. Ou seja, as 3 parábolas, no final delas, termina com a alegria do pastor, a alegria da mulher de ter achado a dracma e da alegria do pai ao entender que o filho se arrependeu. Jesus disse que as 99 ovelhas ali são aqueles que não se arrependeram. E aquela ovelha é aquela que se arrependeu. As 3 parábolas falam de arrependimento. Quer ser feliz? Reconheça como o filho mais novo. Todos são maus. A história, a parábola do filho pródigo, o filho mais velho, os 2 são ruins. Só tem uma diferença entre os 2, é os 2 injustos. Não é uma história de um certo e um errado, de um bom e um mau. Não é a história de um filho legal e um filho... Não, é de 2 filhos ruins. Só que um dos filhos ruins falou assim, pai, me perdoa porque eu sou ruim. Eu fiz errado. E o outro também assim, acho que eu não errei tanto assim, também não. Eu acho que se a gente for avaliar mesmo, lá no fundo eu tenho até razão. Entende? Então não é uma história de quem é bom. Não tem a ver com ser bom, e sim reconhecer as nossas falhas para que Deus nos torne bom. Você pode abrir sua Bíblia, é só saltar 3 capítulos para frente. O fariseu e o publicano. Versículo... Outra parábola que Jesus conta. A parábola do fariseu e do publicano, a partir do 9. Diz assim, alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu, o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo, abre aspas. Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano que está aqui do meu lado aqui, ó. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu digo que este homem, e não o outro, foi para a casa justificado diante de Deus. Pois quem exalta será humilhado,
e quem se humilha será exaltado. Exaltado. Quem se humilha será exaltado. Ou seja, somos justificados, somos salvos mediante a fé. Mas para termos fé, é preciso reconhecer. Esse é o maior erro hoje teológico que acontece, que eu vejo num cenário assim das igrejas. É um erro teológico, muitas das vezes, ou a mensagem está incompleta. Porque muito se fala de fé, que Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E se tivermos fé, diremos a esse monte, lança-te ao mar, e assim o será. Jesus diz para várias pessoas que a fé deles o curou. Mas a gente precisa entender que primeiro vem a consciência do erro, para depois vir a fé. Paulo diz em Romanos 3,20, portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseado na obediência da lei, pois é mediante a lei, ou seja, mediante a lei, mediante a palavra de Deus, que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Paulo está falando sobre justificação pela fé. Ele está começando a desenvolver o seu assunto sobre justificação pela fé no capítulo 3 de Romanos. Mas antes ele fala assim, antes que chegue a consciência da fé, é preciso ter a consciência dos pecados. Porque como você vai crer num Deus que salvou e pagou a sua dívida, sendo que você não sabe que você tem a dívida? Está entendendo? Chega alguém lá em casa, toque, toque, você está devendo 100 mil reais. Eu? Nunca. Eu não estou ciente da dívida. Então só dá para ter fé num Deus que pagou a nossa dívida, o escrito de dívida que era contrário a mim e a você, quando nós temos noção desse escrito de dívida. E como temos a noção? Através da exposição da lei, do evangelho de Deus. Por isso que essa igreja é chata, ela fica falando do pecado, ela fica falando do juízo, ela fica tocando na ferida, ela fica incomodando, para que essa consciência chegue no seu coração e você se arrependa, e eu e o Robinho chega lá no céu, valeu, obrigado por tudo, e já nós passa na fila já, só com a pulseirinha, só passando assim, nós não quer Jesus xingando nós não. Nós não quer Jesus cobrando de nós uma coisa que a gente deveria fazer e a gente não fez. Ou seja, fé de verdade, fé genuína, só vem a partir que a gente reconhece os nossos erros e os nossos pecados. Foi isso que aconteceu com o filho mais novo. Caindo em si. Falou assim, rapaz, é mesmo, hein? Nossa, velho, deu ruim. É isso, deu ruim. Por quê? Ele tinha consciência de quem Deus era, ele era filho. Ele viveu na casa, ele sabia a provisão da casa, ele sabia o amor, o carinho, ele sabia o amor que o pai dele tinha. Ele comeu da mesa, ele sentou na mesa, comeu do pão, bebeu do vinho. Ele sabia, ele tinha consciência. Essa consciência de quem Deus era o trouxe ao arrependimento, caiu em si. Agora, como nós vamos cair em si se nós não conhecemos a verdadeira face de Deus, quem Deus é, a sua lei, a sua justiça? Se nós não conhecer a justiça de Deus, nós vamos fazer igual o filho mais velho. Só está errado, Deus. Afinal de contas, por que tantas crianças morrem? Você já ouviu as pessoas questionarem? Por que existe guerra? Se Deus existisse, não existisse guerra, é porque você não conhece Deus, por isso você está falando isso. A culpa não é de Deus, a culpa é do homem. O homem tenta transferir para Deus uma culpa de uma coisa que ele causa. Culpa de uma coisa que ele causa. Então, fé genuína só vem a partir dessa iluminação da mente, quando nós, baseando-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Sabe com quem que aconteceu isso? Simão Pedro. Jogaram as redes a noite inteira. De repente vem um homem caminhando pela praia. O Deus vivo, Jesus Cristo de Nazaré, joga a rede lá. Pedro falou assim, cara, eu sou pescador profissional, nasci nesse lago aí de Genezaré, no mar da Galileia, nasci aí, não vou pescar, eu tenho toda a experiência, mas sobre sua palavra lançarei. E ele joga, e a Bíblia diz que tem que chamar outros barcos, acode aqui gente, acode, que é peixe demais. E
Isso acontece quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste-se de mim, Senhor, reconhecendo quem Cristo era, porque sou um homem pecador. Estar diante de Deus, estar diante da sua lei, estar diante da sua palavra, desperta dentro de nós consciência. E o que nós estamos vivendo hoje é uma geração de pessoas extremamente anestesiadas, pessoas extremamente dopadas, pessoas extremamente assim, em outro planeta, que não conseguem enxergar, olhar para dentro de si. Você está falando assim, pastor, você não peca? Não, o problema é que eu consigo olhar para dentro de mim, e é isso às vezes que me mata, que eu falo para Jesus: por que o senhor não deixa eu fazer igual esse povo? Para de me lembrar de uma coisa que eu estou sempre errando aqui, porque o pecado é isso que causa em nós, nos tira o sossego, nos tira a paz. Uma vez eu falei com uma pessoa: não tem problema, Deus é livre, Deus te dá a liberdade, Deus te deixa livre, você pode fazer, mas é preciso a gente arcar com as consequências, e as consequências são dolorosas. O pecado nos cobra um preço altíssimo. O pecado nos cobra um preço altíssimo. Então, quanto mais a gente tiver consciência e correr e voltar para a casa do Pai, é a melhor coisa que a gente pode fazer. É voltar, mas voltar correndo. Voltar correndo para os braços do Senhor. Porque o pecado, eu falo isso numa pregação que eu tenho, que eu já preguei aqui na igreja. Parece que o pecado, ele nos faz ir, não que a gente deixe de ser filho, de ser amado. Essas acusações de Satanás, a gente até supera essas coisas. Mas uma impressão que a gente foi para o final da fila, que a gente estava crescendo no Senhor, que a gente estava indo, de repente Deus... Já viu na escola, quando você é pequeno, a tia fala assim, para o final da fila, você já estava quase chegando a sua vez de pegar a merenda, aí você tem que ir para o final da fila. Dá essa impressão. Então o pecado nos segura um tempo onde a gente não gostaria, ele leva para lugares que a gente não gostaria de estar, ele atrasa a nossa vida a um tempo que a gente gostaria de estar muito mais distante, e é isso e essa falta de conhecimento, essa falta de conhecimento da lei nos impede que a gente tenha essa consciência, a gente impede que nós tenhamos essa consciência. Todas as religiões do mundo, você precisa ser bom para merecer. Você precisa ser bom, você precisa ser sábio, você precisa caridoso, você precisa de um monte de coisa. A única religião no mundo, a única religião que traz essa mensagem no mundo, que a única coisa para você ser salvo, porque o texto ali está falando de salvação. Não é só voltar para casa. O filho voltou. O que o pai disse? Ele estava morto e agora vivo. Essa é a linguagem que a Bíblia fala para aquele que está longe de Jesus. Mortos em seus delitos e pecados. Então essa é a linguagem. Então o texto está falando de salvação. A única religião no mundo que não precisa fazer nada para merecer a salvação e estar com o Pai é o cristianismo. Todas as outras precisam. Inclusive o catolicismo romano. É por obras. O espiritismo é por obras, o hindu é por obras, o islamismo por obras. Eu estava lendo hoje, sabe como é que é o céu no Islã? Você tem 75 escravos para você e uma média de 30 virgens para cada pessoa. E lá você vai beber vinho e não vai ter ressaca. Olha como um homem não é um paraíso. Qual é a mensagem do cristianismo? Qual é a nossa alegria? Estar diante do nosso Senhor, olhar Ele face a face. Qual é a alegria dos caras? Poder viver uma vida que eles gostariam de viver, que eles projetam que existe essa vida em outro lugar. Ter escravos, mulheres, bebidas, ouro, palácios. Então o que os caras gostariam de ter aqui, eles projetam para lá. E nós, ao contrário, que nós não quer nada daqui, nós só quer o de lá. Nada do que está aqui serve para nós, nada. Esse sistema de governo, nada. Essa hierarquia entre pessoas sendo melhores, ricas, nada. Lá todo mundo vai ser um só, adorando ao Senhor, a Cristo Jesus. Mas todas as religiões, a única que você precisa só reconhecer
os seus pecados e crê em Cristo como Salvador. Gente, entenda uma coisa: crer em Cristo como Salvador é a segunda etapa. O evangelho começa com a exposição da lei, o arrependimento e fé. O evangelho não começa pela fé. A fé não é o start. A exposição da lei, a palavra do Senhor está diante de Cristo Jesus. O arrependimento, assim vem a fé. Assim vem a fé. E o cristianismo é o único. Cristo é o único que trouxe essa mensagem. Vocês não são capazes. O que Jesus diz? O que é impossível para o homem é possível para Deus. Porque os discípulos questionaram a Jesus, dizendo assim: o jovem rico não vai ser salvo. Nós abandonamos tudo. Como é que nós vamos fazer para ser salvo? Jesus falou assim: vocês não conseguem. O que é impossível para vocês é possível para mim. Eu posso salvar. Basta crer. Porque você crendo, você se torna justo. Você é declarado justo diante de Deus. O único caminho para a salvação é esse. Não existe relacionamento com Deus baseado em obras. Lembra do jovem rico? Acabei de citar. O que ele pergunta para Jesus? O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Esse é o dilema da humanidade desde sempre. Como que eu vou fazer para chegar lá, cara, no paraíso? Que eu estou vendo, meu avô morreu. Que quando a gente é jovem, eu não sei se você era igual eu quando era jovem, pensa um trem que eu não pensava assim, era essa coisa de morrer, para mim minha mãe ia viver eternamente, meu pai, meus avós. Depois eu vi um morrendo aqui, um morrendo lá, falei: rapaz, um dia eu cheguei no espelho e falei assim: o cabelo branco aqui. Um belo dia, cheguei à conclusão que eu vou morrer também. Aí a gente começa, como todo ser humano, é natural essa coisa dessa pergunta interna que nós nascemos no nosso coração, que Salomão diz em Eclesiastes, que Deus colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. Então você começa a ficar matutando, fala assim: Jesus, como é que eu vou fazer para ir para o céu? E a gente começa a entender dentro da palavra que não cabe ao homem. É um dom de Deus, como Paulo diz em Efésios. É um dom de Deus. O jovem rico estava errado quando perguntou para Jesus: o que posso fazer para herdar a vida eterna? Não, é impossível para ele, mas para Cristo Jesus é possível, porque é preciso crer que o Senhor é justo, que Deus é justo, porque só vai entrar no céu quem é justo. E para você ser justo, do dia que você nasceu até o dia que você morrer, você não pode quebrar um mandamento sequer. Você não pode ter respondido seu pai nem meia vez. Você não pode ter mentido nem aquela mentirinha que você julga. Nada pode fazer. Os apóstolos não. O apóstolo Pedro negou Jesus. Mas isso foi depois de um Pentecostes. Não, que ele negou Jesus, ainda não tinha descido o Espírito Santo. E no livro de Gálatas, que ele desfaz do povo gentil, porque os judeus estavam chegando de Jerusalém. E ele teve um conflito com Paulo. E Abraão, o pai da fé, que mentiu, quando chegou numa terra que não havia lei, e a sua esposa era muito bonita, ele falou assim: vai matar todo mundo. Vai pegar minha esposa e vai passar o cerol em mim. É o jeito de nós mentir aqui. E aí? Não, mas... Elvis, não, é mentira. Quebrou o mandamento, já não pode ser salvo mais. O único jeito é pela fé em Cristo Jesus. A justiça dele é imputada em você. Não adianta você fazer como o filho mais velho, tentar por obras. Eu estou trabalhando. Como escravo aqui, eu estou servindo essa igreja, o senhor não vai me salvar não? O senhor não é doido. Não é por aí, é pela fé. É pela fé em Cristo Jesus, é imputado. O que é imputado? A gente conhece muito o termo amputado, tirar, imputado, colocar, acreditar algo em você. A justiça de Cristo é acreditada em você. É essa o tema, a espinha dorsal da reforma protestante é essa. Porque em uma época onde vendia salvação, os caras falaram: epa, não! Ninguém pode chegar no céu se vangloriar. Já pensou? Seguindo a ideia do Papa Leão X da época, as pessoas poderiam chegar no céu e falar assim: com licença, tudo bom, Jesus? Quero saber, não comprei, rapaz, é meu direito aqui,
nesse céu? O apóstolo Paulo diz que para ninguém se vangloria, é dom dele. Então nós vamos chegar no céu, nós, o filho pródigo, o mais velho, o assassino, Lula, Bolsonaro, todo mundo vai chegar lá sem merecer. Se chegar nessa turma, né? Nós estamos falando. É só para contextualizar, separar grupo de pessoas. Ladrões, menos ladrões, mais ladrões, 9 dedos, 10 dedos, só para tentar botar nichos de pessoas. Mas essa galera toda, quem for, pensa aí, vai entrar e vai todo mundo, não vai ter merecido. Aí você fala assim, Elvis, mas aí você não resolveu meus dilemas da minha vida hoje. Eu vim com dilemas hoje, eu sei que justiça de Deus, justificação, expiação, um sacrifício que foi substitutivo, não resolve o meu dilema de hoje, não resolve o meu problema do meu casamento, com a minha família, com as minhas finanças, não resolve. Esse é o maior erro da igreja, que parece que nós temos dois tipos de pregação, aquela técnica, aquela teológica, justificação e tal, reconhecer e tal, e aquela que fala sobre os nossos dilemas. Os nossos dilemas vão ser enfrentados aqui quando os nossos dilemas no céu forem resolvidos. O texto que nós lemos do filho mais velho, ele estava todo irritadinho. Se fosse nos dias de hoje, aquele filho mais velho teria depressão, aquele filho mais velho teria síndrome do pânico, aquele filho mais velho ia ter que fazer terapia, psicólogo, ia ter que fazer tudo, fosse naquela época. Por quê? Porque ele não conhecia o caráter, ele não sabia como as coisas funcionavam, por isso a vida dele, a relação, o pai dele falou assim, rapaz, seu irmão chegou, vamos lá. Você não lembra do texto que nós lemos aqui, não? Os empregados deu a notícia, ele ficou lá fora, de bracinho cruzado, o pai dele insistiu para que entrasse. O pai dele, meu filho, o que você está arrumando? Seu irmão estava morto, agora está vivo, vamos lá festejar. Então são os dilemas da vida dele, era resolvido através de um conhecimento de quem o pai dele era. Os dilemas da nossa vida são resolvidos a partir do momento que nós conhecemos a Deus. Nós conhecemos a Deus. Um único jeito, presta atenção, um único jeito de a gente enfrentar o dilema da morte na nossa vida, de um ente querido, de seja quem for, é através de Deus. É através do conhecimento da sua palavra quem é. É o único lugar que nos traz esperança de um dia reencontrar com aquela pessoa de novo. De um dia estarmos na glória. De um dia poder olhar e falar assim, não acabou aqui. Aqui não é o fim. É o único lugar que nos aponta isso. Aqui não é o fim. Se a Bíblia nos traz uma esperança sobre algo que mais mexe no coração do ser humano, quem dirá as outras coisas da nossa vida? Quem dirá os outros dilemas da nossa vida? Quem dirá as nossas lutas financeiras? Quem dirá? Domingo foi uma família na minha casa, olhar meu carro para poder comprar, porque eu estou vendendo meu carro, precisando vender o carro, ninguém vende carro. Olha, acordei, vou vender o carro. Você é vendedor de carro? Não, mas sei lá, bateu uma coisa assim em mim, assim, de vendedor, não, vou vender. Não, estou vendendo por motivos. Tá, vai lá, olha o carro, gosta do carro, nós até oramos, não foi, Thaís? Ô, cena linda, Jesus, obrigado, quer o dinheiro agora? Eu falei, não quer dinheiro agora não, hoje é domingo, carnaval, vamos esperar chegar na quarta-feira, se na quarta-feira tiver as coisas fechadas, na quinta-feira não resolve. Tá bom, vai hoje, quarta-feira, a mulher me liga, Elvis, deixa eu falar com você, seu carro tem uma passagem para o leilão. Falei, e daí? Não, porque agora não vai dar certo mais e tal, enfim, desfez o negócio. Pensa uma frustração, irmão? Achando que meus problemas estavam resolvidos, já estava olhando outro carro e tal. Aonde que eu consigo força para encarar esse dilema e preparar uma pregação de meio-dia para tarde sem ficar de biquinho? Em Cristo Jesus que me dá esperança. Elvis, calma, é para o seu bem, não foi a pessoa certa, nós vamos colocar a pessoa certa diante de você, você vai vender, vai dar tudo certo. É só na palavra de Deus. Na novela, na hora, sabe o que estava ligado na televisão? Porque lá em casa não tem essas antenas. Tem, mas eu estou com preguiça de pôr lá no quarto. Aí nós só fica vendo YouTube e tal. O YouTube passa o SBT, tem um canal do SBT lá no YouTube, então nós assistimos o SBT. Estava passando, fofocalizando, contando de Baby do Brasil lá com o Ivete Sangalo. A minha resposta
para minha frustração de não ter vendido, de não ter resolvido. Está lá? Não, estava aqui. Estava na lei do Senhor, na palavra do Senhor, quando o Senhor fala assim, acalma o coração, a última palavra vem do Senhor, calma, o homem faz planos, mas a última palavra vem de Deus. Tudo isso eu encontro na palavra do Senhor. Na palavra do Senhor. E para a gente poder finalizar, a gente amarrar todas essas histórias, como a gente leu a parábola do publicano e do fariseu. Mais uma vez, Jesus colocando, como na parábola do filho pródigo, um Deus bom e dois maus. Na parábola do publicano e do fariseu, dois maus também do mesmo jeito. Na parábola do filho pródigo, um reconhece. Na parábola do publicano e fariseu, um reconhece. Então Jesus só está querendo dizer para nós assim, olha, eu não tenho problema. Eu não tenho problema que vocês, eu estou ligado como é que vocês é. Mas só esteja sujeito como uma criança. Jesus continua. Quando Jesus vai contar a parábola do publicano e do fariseu, Jesus ele conta outra parábola. Jesus passa por uma outra situação que está no versículo 15 ao 17. E eu queria terminar com você lendo isso. Lucas 18, 15 a 17. Você já pode até ficar de pé, para a gente poder orar, que já deu nosso horário aqui já. Aleluia. Jesus diz assim, Jesus é muito fantástico. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse, deixem vir a minhas crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Jesus juntou a parábola do fariseu, a parábola da dracma, a parábola da ovelha perdida. Jesus juntou do filho pródigo. Jesus falou bem assim, quem não reconhecer que depende de mim, quem não aceitar como uma criança. O que é uma criança, gente? É um ser totalmente dependente. Quem tem um bebê, as crianças aqui, o texto está falando de crianças novas, está falando de crianças de colo. As pessoas traziam as crianças novas, crianças que são totalmente dependentes do pai, crianças que precisam de tudo, que tudo para elas têm que esticar a mão e falar assim, pai, mais de 1000 vezes pai. Jesus está falando assim, olha, você que quer entrar no reino de Deus, você precisa ser como uma criança totalmente dependente. Não importa se até hoje nós fomos um pouco do filho mais velho, às vezes achamos que merecemos, ou às vezes nós fomos como o filho mais novo, fizemos pouco caso da casa, fizemos pouco caso da presença de Deus. De repente a gente se sentiu como um pouco um fariseu, como um dizimista, como uma pessoa que jejua, como uma pessoa que é generosa, como uma pessoa espiritual que pratica jejum diariamente. De repente a gente se apoiou algum dia nessa nossa justiça própria. Mas Jesus está falando que não. O reino de Deus é semelhante àqueles que como uma criança o recebe. O reino de Deus é como aquela pessoa que é totalmente dependente de Deus. Totalmente dependente de Deus. O Senhor quer trazer essa compreensão hoje, no nosso coração. De repente a frieza, o ceticismo, a rotina, as lutas entulharam a sua fé verdadeira. De repente é hora de você tirar desse fundo, desse buraco escuro onde você colocou a sua fé, uma verdadeira fé em Deus.
uma verdadeira fé em Deus, uma fé pela qual somos justificados mediante ela, uma fé pela qual recebemos justiça de Deus. É hora de nós voltarmos para as Sagradas Escrituras, estarmos expostos à lei do Senhor, para que essa lei do Senhor traga a compreensão de quanto nós somos crianças e somos dependentes de Deus. Ah, Jesus, feche seus olhos. Jesus Cristo, Santo Espírito de Deus, pedimos ao Senhor essa noite temor dos céus. Pedimos ao Senhor essa noite que nos toque, Senhor, como o Senhor nunca nos tocou antes. Ou, Senhor, como o Senhor há bastante tempo não tem nos tocado, Senhor. Toca no mais profundo do nosso coração e revela-nos, Senhor, quem é o nosso Pai. Um Deus amoroso que deixa 99 para nos buscar. Um Deus que procura com muito carinho a dracma perdida. E um Deus que está de longe olhando para o horizonte. Um pai que está olhando à distância, ansiosamente esperando o filho voltar. Mas um pai que olha para o filho que está dentro de casa também, e olha para ele e fala assim: como ele que foi não merece, você está aqui também não merece. Ah, Jesus Cristo, faça-nos chorar diante de Ti. Temos chorado diante de tantas coisas, mas faça-nos chorar diante do Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, oh Jesus, em tempo, Senhor, onde a frieza tenta alcançar os nossos corações, onde Satanás, Senhor, vem com a tua frieza, com a tua morte espiritual, roubando de nós aquilo que é mais precioso, que é a presença do teu Espírito em nós, em momentos onde vivemos tanta frieza, momentos onde olhamos tanto para nós, para dentro de nós, queremos olhar agora à distância e enxergar esse Pai de braços abertos para nós. Oh Jesus, Tu és Salvador da nossa vida. Tu és o nosso Salvador, nós não nos salvamos. Como diz o salmista: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá tocá-lo? Oh Jesus, só o Senhor pode fazer isso por nós, Senhor. O texto diz que aqueles que são justos de coração, e essa justiça vem do Senhor. Essa justiça vem do Senhor. Essa verdade vem do Senhor. Essa palavra vem do Senhor. Esse arrependimento vem do Senhor. Essa fé vem do Senhor. Essa salvação vem do Senhor. Oh Jesus, obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, por esse momento juntos, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Vamos aplaudir Jesus só para não terminar, beleza? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos para casa, querido. Vamos para casa. Em nome de Jesus, amanhã, viu, gente? Clube do Livro, se esforça, se programe, às 20 horas. A gente está todo mundo lá, tá bom? Para a gente ser muito edificado, amém? E eu estou, desde quando começou esse ano, eu estou lá, em nome de Jesus. Já me arrependi por não ter participado dos outros anos, na maioria das vezes não participei. Se você ainda não consegue entrar por causa da sua rotina, compre o livro, leia, e vamos sentar numa hora aqui, informal aqui, a gente poder conversar, entender, fale que a gente traga uma percepção sua, né, do livro. De repente nós estamos fazendo uma leitura muito viciada, né, João? Acontece isso, a gente faz uma leitura muito viciada. A Bíblia é mestre disso. Novos convertidos descobrem coisas na Bíblia que nós estamos lendo há mais de 1000 anos, que a gente tem uma leitura viciada. A gente já lê com aquele óculos que um pregador nos contou, que alguém nos falou, e de repente você traz uma visão nova para a gente, nos ajuda. Seja igreja junto conosco, vamos crescer junto. Vamos crescer junto. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, nos leve para casa, Senhor, debaixo da Tua proteção. Nos leve, Senhor, debaixo da Tua unção, Deus. Guarda a nossa casa, guarda os nossos filhos.
Pai, em nome de Jesus, nos protege, Senhor, em todas as áreas, Senhor. Espiritual, na saúde, no casamento, Senhor, no trabalho, com as finanças. Pai, dê discernimento. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda. Derrama sabedoria sobre homens e mulheres em dias tão truculentos, atribulados, Senhor. Em nome de Jesus, guarda os nossos jovens, Senhor, guarda as nossas crianças, guarda os casamentos dessa igreja para a glória do Teu nome. Amém e amém, amém. E até domingo, igreja, em nome de Jesus.